completo acesso ao coração do Pai. Jesus, na tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. Agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem alguém aí, dá um glória a Deus e um aleluia. Mais um sábado para honra e glória do nosso Deus. Estamos aqui para pregar a palavra do nosso Deus, né? Pregar o evangelho de Cristo a toda criatura. Vai compartilhando essa live, vai marcando tuas amigas, teus amigos, alguém que precisa de uma palavra, uma direção, né, do nosso Deus. Porque todos nós precisamos, irmão, não é porque eu tô há 10, 20, 30 anos na igreja que eu não preciso da direção, né? Muito pelo contrário. Cada vez mais eu preciso ser dependente de Deus, cada vez mais eu preciso ser direcionada por Deus. E aquele que é filho de Deus, né, ama se alimentar, né? Porque a palavra de Deus é o alimento espiritual. A palavra de Deus é a boca do próprio Pai, a qual nos direciona, nos exorta, né? Nos ama. Aquele que é a bússola, né, no meu dia a dia. Eu costumo dizer que a Bíblia, irmãos, é a bússola. Se eu souber usar essa bússola, eu não me perco na caminhada. Mas eu preciso, né, tirar um tempo com esse Pai. Eu preciso tirar um tempo com esse Deus, a qual me ama, a qual quer o melhor para mim. Se você está num relacionamento a qual você não conversa, se você está num relacionamento a qual não há diálogo, mais cedo ou mais tarde esse relacionamento se rompe. É natural. A mesma coisa é com Deus. Se você está num relacionamento indo muito bem, mas você não tira tempo, né, para Deus, você não tira um tempo para orar, você não tira um tempo para ler a palavra, para se dedicar a conhecer esse Deus maravilhoso, imagina, chega um momento que você vai estar tão distante, você vai estar tão longe que vai ser difícil voltar. Não que seja impossível, não é isso que eu tô falando, mas fica muito mais difícil quando eu estou longe. Os relacionamentos, irmãos, hoje em dia estão assim, as pessoas se distanciam, as pessoas estão buscando o seu próprio interesse, as pessoas não estão mais preocupadas com a outra. As pessoas estão frias, o amor esfriou no meio do povo de Deus, o amor esfriou no meio das famílias. Paz do Senhor, Edna, vai compartilhando essa live, aperta os coraçãozinhos que o povo vê que a gente está ao vivo. Quanto mais aperta aí o joinha, o coraçãozinho, o povo vai entrando. Eu avisei o pessoal mais cedo, mas deu um probleminha aqui. Se acaso cair a live, a gente tenta novamente. Hoje é sábado, a gente pode entrar a qualquer momento, amém? E como eu estava falando, as pessoas que estão num relacionamento com outro ser humano, com outra pessoa, ela precisa dedicar um tempo, ela precisa conhecer mais a outra pessoa. Você jovem, você mulher, você homem que precisa.
ou você almeja, né, ter um varão, uma varoa no futuro, que Deus coloque em nome de Jesus, você precisa primeiro conhecer essa pessoa, primeiro conversar, dialogar, saber o que a pessoa gosta. Eu estava falando que hoje em dia as famílias, elas estão se perdendo, os casamentos, estou tomando chimarrão, tá muito frio aqui em São Paulo, estão se perdendo no meio da caminhada. Porque até uma irmã me perguntou por que tanto divórcio no meio do povo de Deus, irmãos, porque o amor se esfriou. As pessoas estão preocupadas com muitas coisas, estão preocupadas em conquistar, em buscar mais coisas, em adquirir mais coisas. Não que isso seja errado, eu repito, mas as pessoas estão tão preocupadas com o seu próprio interesse, com o seu umbigo, com as suas vontades, que ela esquece do outro. Ela esquece do diálogo do dia a dia, esquece de olhar olho no olho, esquece daquela intimidade, né? Aquela coisa que ajunta mais as pessoas. A gente vê nos restaurantes. Quando a gente sai, vai comer num shopping, num restaurante, muitas das vezes tem 6 pessoas numa mesa. Mas tá todo mundo ali no celular. Não que seja errado você tirar uma selfie, né, querer marcar aquele dia. Não que seja errado você de vez em quando, né, dar uma olhadinha, ver se tem alguém ali. Mas se for preciso, se não for necessário, desliga o celular, põe no silencioso, coloque do lado, converse, dialoga com a tua família, maridos e mulheres, dê atenção um para o outro, porque hoje os casamentos estão se esfriando. Por isso, as pessoas não têm mais intimidade, não tem mais diálogo, porque intimidade não é sexo, intimidade é você conhecer a dor do outro, você olhar para a pessoa e saber o que a pessoa está passando, você sentar para dar um tempo para a pessoa, e isso não está existindo mais. É triste, irmãos, mas isso acontece no nosso meio. Então que nós venhamos ter mais intimidade com Deus, que a gente venha buscar mais essa intimidade. E essa intimidade, como eu busco, pastora? Através da leitura da palavra, através do jejum, da oração, eu busco intimidade com o Pai. Eu me achego mais perto do Pai. Eu conheço mais a vontade de Deus quando eu abro a Bíblia. Por isso eu faço almoçando com Deus. Por isso eu costumo chamar vocês a realidade do povo de Deus, que é o alimento espiritual. Por isso eu gosto de ensinar na palavra, porque o melhor ensinamento vem da boca do próprio Deus. Não adianta eu chegar aqui, ser doutorado em psicologia, filosofia, mestrado lá em teologia, não que isso seja errado, mas para você entender, não adianta eu ter vários diplomas e chegar aqui com a minha palavra, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu aprendi nos livros. Não, eu tenho que estudar mais a palavra, eu tenho que me alimentar mais de Deus, eu tenho que me aproximar mais do Senhor para poder passar algo para vocês. E a mesma coisa é vocês que estão aí na live, a mesma coisa é você, irmã, irmão. Se você não tem buscado a Deus, se você não tem dado um tempo maior para aprender mais da palavra, por isso nós estamos aqui. Glória a Deus e aleluia, porque a palavra diz: busque ao Senhor enquanto há tempo, busque a Deus enquanto há tempo. Hoje você tem acesso a uma internet, hoje você tem acesso à Bíblia, você pode andar com a Bíblia onde você quiser, você pode entrar em qualquer lugar, no ônibus, você pode pregar numa fila, você pode pregar numa praça. Então busque a Deus enquanto é tempo, enquanto nós podemos achar, né? Por que a palavra diz isso? Você está vendo a guerra, você está vendo o conflito que está tendo entre Israel e os palestinos.
você está vendo tudo isso, as mortes, as coisas, as atrocidades que está acontecendo, e você fica chocado, chocada. A gente fica, porque a gente é humano, a gente sente a dor das pessoas, mas, irmãos, isso é bíblico, isso está na Bíblia. Talvez para aqueles que morreram não tem mais tempo, eles não podem buscar mais a Deus. Talvez a pessoa teve oportunidade de pegar uma Bíblia, apesar que lá, né, é muito rigoroso, lá eles creem no Alcorão, lá é outra coisa, eles não têm a liberdade que a gente tem, mas aqui no Brasil, irmãos, a gente não está tão distante disso. Está acontecendo muitas coisas no meio do nosso povo, muitas perseguições, muitos problemas nas igrejas, mas o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Os nossos maiores inimigos sou eu e você, porque eu não pego a Bíblia, porque eu não me alimento da palavra, porque eu não busco a Deus na madrugada, porque eu não dedico um pouco do meu tempo. Eu vou bater nessa tecla. O dia tem 24 horas, nós precisamos nessas 24 horas tirar um tempo, nos dedicar para a palavra de Deus, para nos dedicar à oração, ao jejum, irmãos. Isso é muito importante, porque se nós passarmos pela tribulação realmente, tem pessoas que dizem, eu tô tão atribulada, tá havendo perseguição, até lá dentro da minha igreja tem uma irmãzinha que se levantou contra mim. As pessoas estão assim, umas perseguindo a outra, tem inveja porque eu prego, porque eu louvo, porque eu trabalho na obra. Tá tendo muita perseguição, irmão. Você não sabe o que é perseguição. Você não sabe o que é ser perseguido, ser queimado vivo, ser jogado, né? Lá no Coliseu, que nem o tempo da igreja primitiva, que crianças eram lançadas lá dentro, na cova dos leões, que nem Daniel foi lançado na cova dos leões, porque ele adorava a Deus todos os dias, orava a Deus, ele se dedicava um tempo para Deus. Isso sim é perseguição. Que nós não venhamos querer buscar a Deus quando isso mais nos for tirado de nós, quando a gente não tiver mais a liberdade, né, de expressão, a liberdade de fazer uma live, a liberdade de pregar o evangelho nas praças, nas igrejas, quando nos for tirado o nosso direito de andar com a Bíblia embaixo do braço, quando nos for tirado todo o direito de falar do amor de Cristo, que não seja esse o tempo que você vai querer buscar. Eu estava comentando ontem com a irmã, na época dessa pandemia que teve, as pessoas ficaram trancadas dentro de casa, muitas igrejas fecharam, a nossa igreja fechou, ficou um tempo fechado, muitas pessoas não tinham como ir até, né, o templo, que é a igreja, e as pessoas viviam postando nas redes sociais, não vejo a hora, né, que isso tudo acabe para mim buscar a Deus. E hoje que as igrejas, a paz, Judite, tudo bem? Aperta os corações aí para o povo ir entrando. E hoje que a gente tem total liberdade de ir e vir, hoje que a gente tem total liberdade de pregar o evangelho aonde a gente quiser, hoje que eu tenho total liberdade de acessar uma rede social e lançar uma palavra para você, hoje as pessoas não querem. Hoje as pessoas acham um tempo para tantas coisas, a pessoa às vezes nem tem tempo, mas se alguém liga e diz, irmã, hoje eu vou fazer um almoço aqui na minha casa, hoje vai ter um aniversário da fulaninha, nós vamos fazer uma festa surpresa, as pessoas acham tempo em qualquer lugar. Ou senão a pessoa não acha tempo de fazer uma visita num hospital. A pessoa às vezes sabe lá que um irmão, que o vizinho, que o parente está no hospital. A pessoa não acha tempo de viajar. Eu comentava agora há pouco com a minha manicure
que às vezes a pessoa, ela faz mais de ano que não vê a mãe. Eu faço quase um ano, eu vou de ano em ano ver minha família, porque é muito longe. A gente trabalha, a gente tem a obra, não tem tempo e não tem condições às vezes. Mas eu faço questão de uma vez no ano eu ir ver minha família, meus familiares, minha mãe, porque eu disse para ela: arrume um tempo, porque amanhã ou depois, se você recebe uma notícia que a sua mãe faleceu, que Deus o livre, que um parente faleceu, a pessoa arruma ou uma carona, ou arruma dinheiro emprestado e vai. Aí já é tarde, irmãos, a pessoa não vai estar mais ali. É melhor a gente arrumar tempo enquanto é tempo. É melhor a gente guardar o nosso tempo precioso para buscar Deus, para nos alimentar da palavra. Pegue seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia, tudo aquilo que representa a sua família, tudo aquilo que representa aquilo que você quer que Deus destrave. Às vezes é uma documentação, às vezes você precisa de uma resposta do juiz, do médico, às vezes é um exame a qual você está com medo de levar no médico e ter uma resposta negativa. Às vezes é a tua carteira de trabalho, eu não sei, tudo aquilo que representa aquilo que você quer ou aquilo que você almeja. Coloque aí do ladinho, pegue a sua Bíblia, pegue seu copo com água e vamos orar para começar mais uma tarde com Deus. Não é almoçando com Deus, apesar que faz pouco que eu almocei, né? Mas não é, já são 13h30, então eu não quero me estender muito, né? Hoje é sábado, tem muitas pessoas em casa. Aperta aí os coraçõezinhos, que quanto mais você aperta, mais as pessoas vão vendo que a gente tá ao vivo. E marque o nome das pessoas, compartilhe a live, que mais pessoas vão entrar. Que a palavra, hoje nós vamos viajar. Hoje a gente vai viajar pela Bíblia. Hoje Deus tem algo maravilhoso, não que ele não teve a semana passada. A semana passada a palavra foi bênção também, mas hoje eu creio que nós vamos viajar, né? Viajar pela palavra. Deus vai falar com você assim como falou comigo. Então vamos orar? Pai, muito obrigado por essa tarde com o Senhor. O Senhor é bem-vindo, Espírito Santo, no meio de nós. Se faça presente nessa live, porque se o Senhor não estiver no nosso meio, em vão, Senhor, será essa live, Pai. Que eu diminua e o Senhor cresça a cada dia mais. Que o Senhor venha participar de cada momento da nossa vida, seja bom, seja ruim. Pai, em nome de Jesus, eu consagro, Senhor, a minha vida ao Senhor. Pai, Espírito Santo, que o Senhor venha falar aos corações dessa mãe, dessa esposa, desse marido, desse pregador, dessa levita, de todos os irmãos que vão acessar essa live agora ou mais tarde, Pai. Que eles venham ter sede da Tua palavra, que eles venham ter fome da Tua palavra, Pai, porque o Senhor é o alimento a qual nós necessitamos no dia mal. Pai, em nome de Jesus, em todo o tempo o Senhor é bom. A Tua palavra, ela nos direciona, ela nos exorta, ela vem falar aos nossos corações, muitas das vezes não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Pai, fala conosco nessa tarde. Espírito Santo, toca nos corações, que haja cura, libertação, transformação em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos marcando o pessoal aí. Vamos chamando o povo, né? Que o povo é preguiçoso. Às vezes tá no ao vivo, tá no Facebook, mas não entra, né? Então vamos marcando o pessoal. Eu costumo ir marcando o pessoal, né? Mesmo que a pessoa não entre, mais tarde ela pode entrar. Então que nós venhamos marcar as pessoas a qual a gente ama, né? Porque a gente quer o melhor. Quando a gente ama, irmãos, a gente quer o melhor, a gente quer cuidar, a gente quer salvar, a gente quer que a pessoa mude de vida, a gente quer que a pessoa, né, ela venha se encher de Deus. E tudo que é bom para mim é bom para você também. Por isso existe o Almoçando com Deus ou Tarde com Deus,
porque eu amo a palavra de Deus, é o que me leva no dia mal. Eu só tô de pé por causa de Deus, eu só tô de pé por causa da palavra, que é o alimento que me sustenta na hora ruim. Eu só tô de pé por causa que eu me alimento do que é bom. Se você se alimentar só de porcaria, se você se alimentar só de doce, só de porcaria, só de lanchinho, amanhã você vai estar obeso, ou amanhã você vai estar com uma diabetes, com colesterol alto. A mesma coisa é quem se alimenta só de porcaria, só de rede social, só de fofoca, só de coisinhas que não me acrescentam nada na vida. Mas o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, ele vai me manter vivo no dia mal, no dia da doença, no dia da dor, no dia da falta, no dia que eu estiver prostrado por algum motivo, triste, deprimido, no dia que eu perder alguém. É esse alimento que vai me sustentar. A palavra é bem clara, haverá dia mal para todo mundo. Nós estamos vendo, repito, essa guerra, essas coisas que estão acontecendo, atrocidade de todos os lados. A Bíblia já nos avisa sobre isso, mas se eu estiver preparada, se eu estiver alimentada espiritualmente, pode vir sim o dia mal. Eu vou entender que tudo vai fazer parte daquilo que o Senhor já nos falou lá atrás, há milhares de anos. Então eu tenho que estar preparado para o dia mal. Eu tenho que estar alicerçado na palavra para poder passar por esse dia mal. E a palavra de hoje está lá em Mateus 11:28. Glória a Deus e aleluia. Aperta os coraçõezinhos para mais pessoas ir entrando. Tem pessoas que entram, dão uma olhadinha, né? E sai, mas glória a Deus e aleluia. Só se alimenta do que é bom quem quer, né? Perseverar na palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus, dedica um tempo para ele. Glória a Deus e aleluia, né? Tem pessoas que ainda estão trabalhando, tem pessoas que estão em casa, tem pessoas que estão limpando a casa, estão com seus familiares. Não precisa você ficar sentado, eu costumo dizer, não precisa você estar na frente do celular. Basta você estar escutando a palavra de Deus, às vezes está trabalhando, escutando, você já vai ser alimentado. Lá em Mateus 11:28 diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu, o Senhor, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, tá até em negrito aqui, suave, e o meu fardo é leve. É o próprio Cristo que está ensinando. É ele aqui que está falando para o povo a qual ele estava ensinando. Aqui Jesus estava caminhando para o dia da crucificação. Aqui Jesus estava ensinando o povo dele, os apóstolos, aqueles que seguiam ele, até os fariseus, até aqueles que perseguiam ele foram ensinados. E hoje Jesus parou o sábado para ensinar para mim, para vocês, para ele, a própria boca dele. Jesus aqui está falando: venham a mim. Venham, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Talvez hoje você está cansado de lutar por algum familiar, lutar por alguma circunstância, lutar por uma doença, lutar por uma porta de emprego, lutar por uma situação difícil no casamento, lutar por qualquer coisa que se levantou contra a sua vida. Talvez hoje você está cansado, está sobrecarregado de problemas. Talvez hoje você não aguente mais esse fardo, mas aqui o Senhor parou esse sábado para te dizer: venha até mim. Venha até mim. Você escolheu a melhor parte, que está aí ouvindo a palavra. Você escolheu o melhor momento para ouvir a minha voz, que nem a gente pregou a semana retrasada sobre Marta e Maria.
Marta corria para tudo que era lado, só queria fazer, limpar, receber bem, não que isso seja errado, mas Marta corria para tantos lugares, mas Maria escolheu a melhor parte. E você que está aí escutando essa live, você escolheu a melhor parte, que é ouvir a própria boca de Deus. Paz, Marli, marca as pessoas, aperta os coraçõezinhos aí pro povo entrar. E nós estamos em Mateus 11:28, aonde o Senhor é o próprio Cristo que está dizendo nessa tarde para mim e para você: venha a mim, busque a minha presença, todos vocês que estão cansados, todos vocês que estão sobrecarregados da luta do dia a dia, todos vocês que estão cansados de lutar sozinho, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, com muitos problemas, com muita situação difícil, vocês estão com peso, a qual não fui eu que coloquei, alamando, reciando, elabachai, porque aqui o próprio Cristo diz: venham a mim todos, não é um, não é dois, não é só aquelas pessoas que eu escolhi, não, é todos que estão cansados, todos que estão doentes, todos que estão sobrecarregados da luta do dia a dia, que eu, o Senhor, eu, Jesus, eu, o próprio Cristo aqui falando, eu vou aliviar esse cansaço, essa dor, eu vou aliviar você do peso espiritual, eu vou colocar o alívio sobre os seus lombos, porque aqui no 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, tomem sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, aprendam com ele, através da palavra dele, porque eu sou manso. Jesus é manso e humilde de coração. Ele é manso, ele não coloca jugo pesado sobre o ser humano, ele não coloca fardo sobre o ser humano. Às vezes as religiões, a religiosidade nos leva a colocar fardo sobre as pessoas, fardo a qual as pessoas não conseguem carregar. Tem muitas igrejas que colocam fardo sobre os lombos das pessoas, a qual as pessoas não conseguem carregar. Coloca muita responsabilidade, você não pode isso, você não pode aquilo, você vai pro inferno, se você não fizer isso, Deus não é contigo. Ah, você tá no pecado porque tá passando por uma doença. Eu já vivi isso dentro da igreja, irmão. Eu já fui cobrada. Então a religiosidade, ela mata. Ela coloca um fardo tão carregado, tão pesado sobre os nossos lombos, que chega uma hora na caminhada que a pessoa desiste. Ou a pessoa morre espiritualmente. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente? Está só o corpo lá na igreja, está só a presença dela na igreja, mas a vida está derrotada, a pessoa está morta espiritualmente. É só você olhar para o olho da pessoa, porque a palavra é bem clara. Pelos olhos, os olhos é a janela da nossa alma, os olhos já não brilham mais, a pessoa já não sorri mais, a pessoa vive amuada, a pessoa vive triste, a pessoa vive numa opressão, que a pessoa está a ponto de morrer ou já está morta espiritualmente. E aqui Jesus nos ensina que o fardo dele é leve. Ele é manso e ele é humilde de coração. Ele não coloca fardos a qual eu e você não possa carregar. Às vezes, irmãos, assim como lá na antiguidade, Jesus já falou dos fariseus, que eram aqueles homens letrados, aqueles homens que pregavam a Torá, aqueles homens que pregavam a Bíblia da época, que era a Torá. Eles colocavam um fardo tão pesado sobre o lombo do povo que o povo não aguentava. Eles queriam passar uma santidade a qual nem eles conseguiriam. Hoje eu acordei e eu abri as redes sociais, fazia dias que eu não entrava, que eu vi que uma
uma influencer dessas famosas que diz que recebeu Jesus, né? Ela era homossexual, nada contra os homossexuais. Ela era homossexual, diz que aceitou Jesus e a pessoa tava na igreja. Tem vídeos dela aí na internet, ela louvando a Deus na igreja, falando como ela aceitou Jesus, como ela abandonou o lesbianismo. E aí, do nada, né? Para quem não entende, a pessoa vai lá e se atira do 8º andar, parece que foi, e morre, se mata, tira a sua própria vida. Você acha que Deus está na vida dessa pessoa? Você acha que foi Deus que levou ela a fazer isso? Não, irmãos, isso é a religiosidade. Às vezes a pessoa aceita Jesus, ela não tem uma pessoa ali para orientar ela, não tem uma pessoa para orar por ela, às vezes ela não tem alguém, né, para incentivar ela na caminhada, porque as pessoas acham que vindo para Jesus tá tudo resolvido. Não, isso é errado. Se eu pregar aqui para você, se você vir para Jesus, a sua vida vai mudar. É como uma varinha de condão, assim, que tira todo o peso, todos os problemas, tudo vai virar assim uma maravilha. É mentira, irmãos. E as pessoas hoje estão sendo enganadas no meio evangélico, no meio de qualquer coisa, qualquer doutrina, qualquer religiosidade. As pessoas estão sendo enganadas. As pessoas não estão tendo a base, que é a Bíblia. A base que é isso aqui, ó, irmãos, é isso aqui. O que eu prego é isso, boca de Deus. O que eu prego é a Bíblia nua e crua. O que eu prego é a palavra de Deus. Por isso eu tenho muitos levantes, por isso as pessoas não gostam das minhas lives, por isso as pessoas não me chamam muitas das vezes para pregar, porque eu dou alimento sólido. Eu não dou aquela papinha, aquela coisa assim, mamão com açúcar que as pessoas querem ouvir. Se você vir para Jesus, se você vai entregar a sua vida para Jesus hoje, Deus vai mudar a sua história, Deus vai fazer a roda gigante girar, Deus vai colocar bênção, Deus vai abrir uma porta gigante, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, suas finanças vão ser prósperas. Não, eu não quero enganar ninguém. Assim como Jesus diz aqui: vinde a mim todos vocês que estão cansados dessa bagatela de evangelho fácil, cansado dessas coisas de mimimi aí, de coisinha que não alimenta ninguém, cansado desse alimento, né? Esse alimento porcaria que não alimenta ninguém. Na hora do dia mal, as pessoas abandonam Cristo. Na hora que vem a adversidade, na hora que vem a luta, na hora que situação difícil vem, lembra agora. Obrigado, Espírito Santo, me lembrou aqui a época que os discípulos andavam com Jesus. Eu sempre dou esse exemplo nas minhas lives. A época que os discípulos de Cristo andavam com ele, expulsaram demônios com ele, viram tantos milagres com Jesus, participaram de milagres assim maravilhosos. A filha de Jairo ressuscitou ali, né? Zaqueu, um publicano, foi liberto, toda a família foi ganha para Jesus, aqueles 10 leprosos foram curados, a mulher do fluxo de sangue foi curada, o gadareno foi liberto, aquela menina que vivia com espírito de adivinhação foi liberta. Todas essas pessoas foram libertas. E os discípulos sabiam, eles viram, eles participaram. Hoje eu e você soubemos por causa da Bíblia. Hoje nós soubemos porque a gente conhece a palavra de Deus, porque é pregada a Bíblia. Paz, Luísa Borges, Fábio, Marli. Compartilhe essa live, irmãos. Aperte os coraçõezinhos. A igreja de Cristo precisa acordar. Acorda!
Acorda enquanto é tempo. Acorda, Jesus está voltando. O Apocalipse está acontecendo todos os dias para essas pessoas que foram mortas. Apocalipse, Jesus está voltando para quem hoje não acordou. Jesus já voltou para aquele familiar que morreu. Jesus já voltou para aquela pessoa que você conhece que hoje não está mais no teu meio. Jesus está voltando todos os dias, a trombeta está tocando todos os dias para a igreja acordar, só que a igreja está num sono tão profundo, o povo está tão cauterizado, a mente do povo de Deus, que as pessoas estão num evangelho de mamão com açúcar, as pessoas estão acreditando que tudo é maravilhoso, as pessoas não estão sendo preparadas para a volta de Cristo. Paz nisso. As pessoas não estão sendo preparadas. Compartilhe essa live, que isso é um chamamento para nós, igreja de Cristo. Isso é um chamamento para o povo de Deus. Isso é uma palavra rema, qual Deus colocou no meu coração para nós acordarmos, para a gente se preparar para a vinda dele, irmãos. E a igreja de Cristo está preocupada em adquirir de riqueza, adquirir bens materiais, adquirir prosperidade, porque hoje só o que ganha like, o que ganha seguidores são pastores que falam sobre prosperidade. Eu repito, não que isso seja errado, porque eu prego sobre prosperidade, é bíblico, mas eu não me apegar só nisso. Porque a Bíblia é bem clara que nos últimos dias o amor do povo ia se esfriar, o Deus Mamon ia tomar conta do meio do povo evangélico. O Mamon é o Deus do dinheiro, o Mamon é o Deus do adquirir, o Mamon, irmãos, é o Deus a qual toma conta das nossas vidas quando a gente só quer ter, a gente só quer adquirir, a gente só quer prosperidade, só quer dinheiro, só quer estar em cima, só quer estar no meio, né? No meio aquele a qual todo mundo é reconhecido. Irmãos, acorda para a realidade. Isso mesmo, Aline, as pessoas estão vivendo como no tempo de Noé, eles estão acreditando que Jesus não vai voltar. Mas eu me criei na igreja e toda hora as pessoas falam que Jesus vai voltar e nada acontece. Olha aí, para essas pessoas que morreram, essas pessoas que estão sendo humilhadas, deturpadas, as crianças decapitadas, mulheres estrupadas, o povo não está acordando diante de tudo isso. Temos que orar por Israel, é só o que eu vejo o povo falar. Temos que orar sempre, em todo tempo, não é só agora. Temos que nos lembrar dos irmãos que são perseguidos, temos que nos lembrar das pessoas que não conhecem Jesus ainda, temos que levar o evangelho para toda criatura. Eu me emociono com isso porque a palavra é bem clara. Jesus está dizendo aqui, é o próprio Cristo: venham a mim, não ao pastor tal, não ao pregador tal, não ao irmãozinho tal, não, venham a mim, Jesus. Todos vós que estão cansados, todos vocês que estão sobrecarregados, todos vocês que são humilhados por causa do meu nome, venham a mim, Jesus. E as pessoas estão indo atrás de homens, atrás de coisas, atrás de bem material, atrás de prosperidade, atrás de tantas coisas, e estão esquecendo do principal. Irmãos, acorde, ó igreja, enquanto é tempo. A nossa mente está cauterizada, a Bíblia é bem clara que a nossa mente seria cauterizada, e está sendo. Eu tô falando pro povo que se diz de Deus, eu tô falando para a igreja de Cristo, aquele que já tá na mão do inimigo. Nós temos que ir atrás, nós temos que buscar, nós temos que pelejar por essas almas. Talvez seja um familiar teu,
Talvez seja teu marido, talvez seja teu filho, talvez seja o vizinho que te persegue, talvez seja alguém até dentro da tua igreja que te persegue. Nós temos que buscar por essas pessoas, seja em jejum, em oração, seja com uma palavra de amor. Hoje eu vejo crentes brigando entre eles. É duro, irmão, é duro, isso me emociona, me comove. Eu imagino Jesus. É duro ouvir e ver as pessoas se degladiando entre elas. O povo que deveria estar unido, o povo que deveria estar lutando contra o mal, está sendo os mesmos que estão lutando entre si. A igreja de Cristo está corrompida por tudo quanto é imundície. Satanás está agindo no meio do povo evangélico e as pessoas estão cegas espiritualmente. Tire as vendas dos olhos, deixa Jesus derrubar essas escamas que ainda tampam a sua visão. Às vezes as pessoas estão preocupadas em ser melhor que a irmãzinha, em pregar melhor do que o pastor tal, cantar melhor que a levita tal. Ah, mas eu danço na igreja, eu danço melhor que aquela irmã daquela igreja e ninguém me chama. Ah, eu louvo melhor que a fulaninha e ninguém me chama para abrir o culto. Ah, eu sou uma mulher de jejum e oração e ninguém me enxerga. Glória a Deus que você é assim. Glória a Deus que você é assim, mas que você não precise do reconhecimento de homens, porque quem tem que te reconhecer é Deus. Quem tem que te conhecer no íntimo, no profundo, no escondido é Jesus. Homens não vai te dar a salvação, homens não vão te dar nada do que você precisa, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, como essa menina, essa blogueira aí entregou a vida para Jesus, estava na mídia tirando foto com pregadores renomados, tirando foto com cantores que estão em alta, né, aí no meio do povo, tirando foto com todo mundo, aparecendo nas lives, aparecendo nos cultos, né, lá, que tem milhares de pessoas. O que adiantou? A pessoa tirou a própria vida. Onde está Jesus numa hora dessa? Aonde está Jesus? Eu pergunto para vocês numa hora dessa. Jesus não está no meio disso não, irmãos. Jesus não está no meio. Hoje o evangelho virou uma coisa assim corriqueira, que qualquer um que está ali dançando funk é evangélico, qualquer um que se prostituir diz que é de Jesus, qualquer um que mente diz que é de Jesus, qualquer um que rouba, que saqueia o povo de Deus é de Jesus. E as pessoas estão lá batendo palma. Por quê? Porque não se alimenta disso aqui. Porque as pessoas não têm um profundo com Deus. Porque as pessoas não conhecem aquilo que liberta, que transforma. Nós precisamos acordar enquanto é tempo. Eu tô revoltada sim, mas eu tô revoltada com o pecado. Eu tô revoltada com os falsos profetas. Eu tô revoltada assim com as pessoas que estão no evangelho mimimi, no evangelho mamão com açúcar, no evangelho que não confronta o pecado. Eu tô revoltada sim, porque eu aprendi, eu sou do tempo que a palavra tinha que confrontar o pecado. Eu sou do tempo, irmãos, que a gente era confrontada na palavra, como aqui, ó. Jesus está dizendo, venham a mim. É a mim que vocês precisam buscar. É a mim que vocês precisam encontrar. Lamandorece ande labachai. É a mim, Jesus. Não é o pastor lá que está em alta. Não é o profeta que profetiza umas profetadas dos infernos. Porque tem profeta, irmãos, ainda nessa terra. Tem profetisas ainda nessa terra. Mas não é esses profetas mamão com açúcar que aceita o pecado, que são coniventes com a prostituição, que são coniventes com o pecado do outro. Não é isso que Jesus ensina.
Jesus manda nós irmos a ele, não atrás do homem, não atrás de estar em evidência. Eu vejo hoje as pessoas querendo estar em evidência 24 horas. Em evidência 24 horas, se você for ver aí nas minhas redes sociais. Eu parei de postar muitas coisas, porque eu não quero ser mais um no meio dessa multidão. Não que eu seja melhor do que você, não. Não, eu não sou melhor, eu sou falha. Eu erro todos os dias. Eu não estou pregando santidade, irmãos. Eu estou pregando aquilo que Deus está falando através da sua palavra. Venham a mim todos, todos. É o prostituto, é a prostituta, é o homossexual, é o mentiroso, é aquele que tá sujo no pecado. Hoje em dia, se uma pessoa se desvia da igreja, a irmãzinha não vai atrás. A irmãzinha vê o irmão lá na biqueira, vê o irmão lá no boteco, a pessoa não ora por aquela pessoa. A pessoa só joga pedra, afunda cada vez mais, fala mal, persegue. Se a pessoa tá na prostituição, se a pessoa tá no lesbianismo, na homossexualidade, os primeiros a jogar pedra são os fariseus. Fariseus, sim. Eu encho a minha boca para dizer que são fariseus, porque aquele que é de Cristo não vai fazer isso. Aquele que conhece a palavra de Deus, ele está dizendo aqui: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados do pecado, da vida errada, da imundície, da idolatria, da falta de amor, a falta de perdão. Tudo isso sobrecarrega a vida de uma pessoa. E Jesus está dizendo: venham a mim todos vocês. Mas não, hoje o povo de Deus, a igreja de Cristo está correndo atrás de tantas coisas que elas não percebem que estão indo para o precipício. Estão mortas espiritualmente, estão caídas, a vida é uma derrota, a família é uma derrota, a saúde é só doença. Não que a gente não possa ficar doente, não é isso que eu tô falando, mas tem pessoas, irmãos, que só vivem doente. Eu conheci uma pregadora da palavra que ela estava com uma sacola de medicamentos de depressão, de tudo que você podia imaginar. Irmãos, isso não é de Deus. Acorda, ó igreja, não é de Deus. Jesus veio para que a gente tenha vida em abundância. Jesus veio para a gente nos libertar do pecado, nos libertar do jugo do maligno. Jesus veio para nos libertar de tudo que é de ruim, mas as pessoas estão dentro das igrejas, estão com esse jugo pesado sobre esses lombos. E aqui Jesus diz: eu sou como? Tomai sobre vós o meu jugo, o meu, não dos homens, não aquilo que o profeta coloca, não aquilo que o teu pastor coloca sobre os seus ombros. Você não consegue mais carregar esse jugo. Você às vezes está sendo tão cobrada que você não aguenta mais, está se arrastando espiritualmente, está morto, é um soldado ferido, é um soldado morto. Quantos soldados feridos nós temos dentro das igrejas? Quantas pessoas mortas espiritualmente, quantas pessoas que não têm mais o brilho do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo vem, irmão, sobre a nossa vida, a festa é um barulho, mas quando ele vai embora, a gente nem percebe. Quantas pessoas vão assistir essa live que não sente mais a presença de Deus? Quantas pessoas só vivem do barulho que nós ouvimos hoje nas igrejas? Quantas pessoas ouvem só aquele barulho, só rodopio, só falam em línguas, só rodopia, às vezes nem é o próprio Espírito Santo, às vezes é só barulho, é só bagunça. Lembre-se do povo lá, quando Moisés subiu ao monte, que o povo se corrompeu, fez aquele bezerro de ouro. Moisés, quando ia descendo do monte com as tábuas da lei, que o próprio Deus escreveu para ele,
Ele ouviu um barulho, ele achou que o povo estava adorando a Deus enquanto ele ficou 40 dias, 40 noites jejuando, falando com o próprio Deus face a face. O povo era para estar lá embaixo adorando a Deus, buscando, alamando, reciando, elabachai a presença de Deus. Mas o povo, o barulho que Moisés ouviu quando foi se aproximando, era porque o povo tinha se corrompido, o povo tinha feito bezerro de ouro, o povo estava se prostituindo no altar de Deus, o povo estava com tudo que não prestava, e hoje nós vemos isso na igreja de Cristo, os altares rachados, os levitas, pastores pregando o que não é de Deus, as pessoas rodopiando não é o Espírito Santo, alamai, shuriande labachai, porque aquele que tem o Espírito Santo sabe quando é Deus e quando não é Deus. Aquilo que nós temos que é de Deus, ele testifica, irmãos. Jesus, ele é assim, ó, manso, ele é humilde. Aqui ele mesmo tá falando, eu sou manso, eu sou humilde, eu não tenho muito mimimi, não. As minhas coisas é sim, sim, não, não. Fora disso é demoníaco, fora disso eu não tô no meio. Acorda, ó igreja, enquanto é tempo. Enquanto é tempo, nós precisamos acordar. Isso aqui é que me sustenta. Isso aqui é que eu tenho que pregar. É isso aqui, alamando, reciando, elabachai. A própria boca de Deus é que nos exorta, nos alimenta, nos sustenta na hora má. No dia mau que vai vir para mim e para você. É isso que vai nos sustentar. Não é o profeta que vive profetizando, profetada dos infernos. Porque os irmãos não sabem mais quando é Deus e quando não é Deus. Esses dias uma irmã me ligou chorando. Eu não vou dar nomes para não envergonhar ela e para também porque ela é uma mulher de Deus. Eu creio que ela é. Mas ela tá tão perdida no meio de tantos profetas que um profeta lançou uma palavra sobre a vida dela que ela ficou tão sobrecarregada que ela só chorava. Ela só chorava. Você acha que isso é jugo de Deus? Aqui Jesus está dizendo, o meu jugo é leve, eu sou manso, eu sou humilde, até na hora de exortar, até na hora de chamar a tua atenção, até na hora de apontar o pecado, até na hora de te chamar a atenção que você está indo para o precipício, você está caindo num caminho que você não deveria estar. Até nessa hora Jesus é manso. Até nessa hora Jesus, ele te chama com amor, ele te chama com cuidado, ele chama a tua atenção que nem está chamando através dessa live. Acorda, ó igreja, eu estou voltando e vocês não estão preparados. Na hora que a trombeta tocar, você precisa estar preparado. Pare de ouvir muitos barulhos, pare de ouvir coisas que não são minhas, pare de ouvir profetas de Baal, pare de ouvir coisas que eu não estou no meio. É o próprio Cristo, porque ele diz que ele é manso, ele é humilde. Jesus é humilde, irmãos. Jesus sentou com um publicano, Zaqueu, um homem que roubava. Um homem que roubava do povo de Deus. Ele enxergou Zaqueu lá em cima daquela árvore. Ele parou. Eu imagino Jesus com aquela multidão atrás, seguindo ele, por causa dos prodígios, das maravilhas, daquilo que Jesus fazia. Eu imagino aquela multidão. E Zaqueu ouviu falar que o Messias estava lá. Zaqueu ouviu falar que o Messias estava na cidade e ele quis, mesmo sendo pecador, mesmo sendo um ladrão, ele ouviu falar de Jesus e ele buscou conhecer Jesus. Olha só,
Ele mesmo sendo ladrão, pecador, ele ouviu falar de Jesus e ele buscou a conhecer Jesus. Tanto é que a palavra é bem clara, ele subiu numa árvore porque ele não conseguia enxergar Jesus. Jesus era tão simples, tão humilde que ele não sobressaía no meio do povo. Jesus era tão humilde, tão simples, que ele não aparecia, ele não usava roupas de grife, ele não se sobressaía no meio do povo, ninguém sabia, a não ser quando se aproximava dele, porque ele era tão humilde, ele se vestia igual aos outros, irmãos. Hoje em dia eu vejo profeta querendo usar só roupa de grife, eu vejo profeta querendo usar só joias caras, eu vejo profeta querendo aparecer. Isso não é de Deus. Vocês me desculpem, eu posso ser perseguida por causa dessa live, mas glória a Deus, porque eu não aguento mais ver tanta falsidade no meio do povo de Deus. Eu não aguento mais esses profetas de Baal que só profetizam bênção e que não confrontam o pecado. Essa menina que se matou, essa menina veio para Jesus com o coração puro, queria sair do lesbianismo, mas ela não teve alguém para orientar, não teve alguém para cuidar, para fazer ela se limpar da imundície, não teve alguém para dedicar um tempo. Tem muitos aí que estão falando que cuidavam dela, mas que cuidado é esse? Que a mulher se jogou do 8º andar, que cuidado é esse? Irmãos, nós precisamos acordar. Acorda, ó igreja. Nós precisamos. Compartilhe essa live, irmã. Compartilhe, marque os irmãos. A igreja de Cristo precisa acordar. Jesus disse: eu sou manso, humilde de coração, e vocês vão achar descanso em mim para a vossa alma. Nós só achamos descanso, a nossa alma só vai descansar quando a gente encontrar Jesus literalmente. Não é esse Jesus aí que estão pregando, não é esse Jesus que é conivente com a prostituição, não é esse Jesus alamandorrece andelabachai que é conivente com o homossexual, não é esse Jesus que é conivente com o lesbianismo, não é esse Jesus meia boca que estão pregando aí, não, ele diz: venham a mim. Vocês estão na prostituição, vocês estão no lesbianismo, vocês venham a mim, venham até mim, porque eu sou manso, eu vou cuidar de vocês, eu vou amar vocês, eu vou confrontar vocês, que vocês vão ver o quão eu posso fazer e mudar a situação da vida de vocês. Esse é o Jesus que eu creio, o Jesus que confronta o pecado, o Jesus que ama sim o pecador. Ele ama a lésbica, ele ama o homossexual, ele ama o mentiroso, ele ama lá o ladrão, ele ama qualquer pessoa, mas ele confronta sim o pecado. Jesus sempre confrontou o pecado. Jesus nunca foi de passar a mãozinha na cabeça de ninguém, não. Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Zaqueu, repito, era um ladrão, um publicano, aquele que perseguia o povo de Deus, mas ele ouviu falar de Jesus e ele procurou a conhecer, e ali houve libertação, houve confronto do pecado. Zaqueu, ele sentiu que ele deveria restituir aquele povo a qual ele roubava. Ele sentiu, Jesus não disse para ele: você roubou, você é ladrão. Jesus simplesmente pregou o evangelho puro e cru. Ele não colocou, não passou a mãozinha na cabeça de Zaqueu, não. Ele confrontou. E Zaqueu sentiu que aquela palavra era para ele. E Zaqueu, naquele mesmo momento, restituiu todo mundo que ele roubou. A família de Zaqueu foi liberta, ele foi liberto. Isso é evangelho. Confronto direto, isso é evangelho. Não é esses evangelhos que a gente está escutando aí, irmãos. Eu me revolto sim, vou me revoltar, doe a quem doer, doe a quem doer. Eu não tô preocupada em ter milhares de seguidores, eu não tô preocupada e as pessoas bater palma para mim, não. Eu quero é isso aqui, ó.
Jesus, eu quero isso aqui, ó, confronto direto. Eu quero a palavra que na hora que vinha a perseguição, na hora que vinha o dia mal, eu e você estejamos firmes na palavra. Eu e você estejamos preparados para o dia mal, porque o dia mal vai vir sim, para mim, para você. Talvez hoje é o teu dia mal, talvez hoje você está pagando um preço por ouvir muitos profetas de Baal, talvez hoje você está doente, acamado, ou numa depressão profunda, mesmo dentro da igreja. Há pessoas em depressão, pensando em tirar a própria vida, como essa menina aí que se matou. Por quê? Porque houve só evangelho mimimi, porque não tem confronto, porque as pessoas hoje só passam a mão na cabeça do povo, só massageia o ego, não confronta o pecado. Não confronto, não há confronto mais, não há corda, ó igreja, vem para Jesus. Jesus está voltando, Jesus está batendo, Jesus está na porta, Jesus está te chamando, o diabo está te levando para o precipício. É com depressão, é com opressão, é com mentira, é com engano, alamandorece, anda, ela baixar, e o povo tá indo a passos largos. A Bíblia é bem clara, irmãos, a Bíblia é clara, a Bíblia está se cumprindo. Vai para Apocalipse, irmãos, vai para Apocalipse, aqui em Apocalipse, vamos para Apocalipse. É a palavra que eu tô pregando, não é o que eu penso, não é o que eu acho, é Bíblia, aqui em Apocalipse 3, para cartas da igreja de Sardes. Aqui Jesus, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te da palavra que a pastora prega. Lembra-te da palavra que o pastor sério prega. Que aquele profeta que ninguém não dá nada prega para você. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda no teu coração as 7 chaves. Arrepende-te dos teus maus caminhos. Arrependei-vos. Arrepende-te. Porquanto se você não vigiar, eu virei como um ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora eu virei contra ti. É o próprio Cristo, ele diz que vai vir contra a igreja. Você não vai ver a hora que eu virei contra ti. Hoje eu tô aqui pregando, daqui meia hora eu posso, ser chamada. A trombeta pode tocar para mim. Quantas pessoas nós conhecemos que ontem estavam aqui, hoje já não estão mais. Será que essas pessoas foram para a glória? Será que essas pessoas foram salvas literalmente? Ou estavam nesse evangelho mimimi? Nesse evangelho qual massageia o ego do povo de Deus? Nesse evangelho qual não confronta o pecado? Eu virei como ladrão e não conhecerá de modo algum nem a hora que virei contra ti. Tem contudo, olha o Jesus falando, tem contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Poucas. A palavra de Deus é bem clara, ele vai vir como ladrão e tem poucas pessoas que não serão contaminadas. Poucas pessoas que irão passar pela porta estreita. A Bíblia é bem clara. A porta é estreita porque não vai entrar crente obeso espiritualmente. Crente obeso, inflado o seu ego, porque se acha alguma coisa, porque se acha o profeta da hora, porque se acha o bam, que nem os discípulos quando Jesus mandou. Os discípulos, os 70, eles voltaram maravilhados. Senhor, até os demônios se submetem ao teu nome. Senhor, os enfermos são curados pelo teu nome. Voltaram inflados, o ego cheio, achando que era eles. Mas não, Jesus chamou a atenção. Pensa que isso aí é muita coisa? E assim por diante, Jesus falou para eles. Não se admire com isso, não se admire com os prodígios, com as maravilhas.
Não se admire, não se perca no meio disso. Não se perca no meio disso. A Bíblia também fala sobre aqueles profetas que nos últimos tempos teria pessoas que teriam curas superficiais, que hoje dão testemunho na igreja que foram curados, libertos, transformados e amanhã estão em depressão, tirando a própria vida. Isso é bíblico. Acorda, ó igreja, acorda que Jesus está voltando. Talvez Jesus chame hoje, louco, hoje mesmo, pedirei a tua alma, o que tens preparado para mim? É isso que Jesus fala. Jesus nos confronta todo dia e as pessoas não estão nem aí. As pessoas só querem um evangélico que massageie o ego, só querem profetado. Eu poderia estar aqui, eu sou profetisa, glória a Deus e aleluia, mas não é porque eu sou alguma coisa, é porque Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele me usa da maneira que Ele quer. Eu sou falha, sou pecadora, tenho um monte de defeito, mas eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu coloco a minha esperança. Alamai Shurian de Labaixai, eu sei a quem me tirou lá do lamaçal do pecado, quem me tirou da depressão, da opressão, quem me trouxe para essa grande luz. Eu sei. Pode todo mundo falar mal de mim, pode todo mundo me perseguir, mas eu sei que me salvou, eu sei, e é esse Deus que eu creio, é esse Deus que eu quero que você conheça. Eu não quero que você conheça só a parte boa, eu não quero que você conheça só esse evangelho que todo mundo está conhecendo, de prosperidade, de bens materiais, de coisas superficiais. Porque quando Jesus voltar, Ele vai perguntar: o que você tem aí para mim? O que você tem guardado para mim, para o meu reino? É prata? É ouro? É bens materiais? Aonde a prata, a ferrugem corrói? Os bens materiais aonde quando amanhã ou depois, quando você fechar os teus olhos, quando Jesus te chamar, vai ficar tudo aí atirado. Se Jesus voltar hoje e levar a sua igreja, vai ficar casa, irmãos. Vai ficar até a nossa roupa do nosso corpo. E o evangelho hoje está tão corrompido que as pessoas só pensam em adquirir, a querer. Não, repito, que seja errado você querer uma melhor casa, um melhor carro, mas você não pode colocar a tua vida, a tua expectativa nisso. Você não pode se apegar só a bens materiais, você não pode se apegar só em adquirir, só querer mostrar que você pode, não. Porque hoje o Deus das pessoas é Mamon. A Bíblia já fala sobre isso, o Deus seria Mamon, e hoje o Deus dos crentes, eu tô falando para cristão, para povo de Deus, para a igreja de Cristo, porque hoje a palavra é pesada, mas é pra gente acordar. Acorda, ó igreja, porque eu virei como ladrão. Você não sabe a hora que o ladrão vai te atacar, você não sabe a hora que o ladrão vai arrombar a tua casa, você não sabe a hora que você vai ser saqueado. Eu virei como ladrão e você tem que estar preparado. Quando Jesus voltar, nós precisamos estar preparados. E aí, para completar, irmãos, hoje eu disse que a live ia ser forte, porque Jesus me confrontou, Jesus me acordou na madrugada para me dar essa palavra, porque a igreja de Cristo precisa acordar. A igreja de Cristo está vivendo um evangelho superficial, não sei falar direito. Mas é um evangelho meia boca, é um evangelho a qual só molha os pezinhos e o crente já tá ali mimimi. Ai, eu não quero ir mais fundo porque tem a retaliação. Ai, eu não quero ir mais fundo porque tem a perseguição. Eu sou perseguido dentro da minha própria igreja, os meus irmãos me perseguem. Ai, a minha família é contra.
contra eu ser evangélico. Depois que eu virei crente, até minha família virou a cara para mim. Glória a Deus e aleluia, porque Jesus falou na palavra dele que nos últimos dias seria assim. Os próprios da nossa própria casa, marido, filho, irmão, pai, mãe, seriam os primeiros que iam nos perseguir. É Bíblia. Não é o que eu penso, que eu acho, é bíblico. Jesus deixou porque ele estava avisando. E hoje Jesus está avisando a igreja dele. Hoje Jesus está mandando a gente acordar para o que está acontecendo. Hoje Jesus está mandando a gente voltar. Volta ao começo, volta ao início de tudo. Quando você acordava nas madrugadas, quando você se dedicava mais tempo para Deus, volta à simplicidade lá de trás, volta a me buscar nas madrugadas. Às vezes Jesus nos incomoda nas madrugadas. As pessoas acordam, vão para as redes sociais, ver fofoca do pastor tal que caiu, da pastora tal que falou uma coisa que não devia, vão ver essas fuxico gospel, como eu disse, mas não vão buscar Deus. Acorda, ó igreja, Jesus está às portas, que nós não sejamos como a igreja de Sardes, a qual o Senhor diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te do que você tem recebido e ouvido. Guarda aqui, ó, e arrepende. Se arrepende dos seus maus caminhos. Há tempo ainda, irmãos. Ainda há tempo da igreja de Cristo voltar-se para Deus. Ainda há tempo da igreja de Cristo se voltar para Jesus. Porque hoje a igreja de Cristo, repito, ela está voltada para muitas coisas, mas não estão voltados para Cristo. Não estão voltados para Jesus. A igreja de Cristo é o povo que se diz de Deus, está voltado para muitas coisas, mas não para Cristo. Porque Jesus é humilde, manso, é simples, é direto, é sim, sim, não, não, e fora disso é demônio, fora disso é demoníaco, fora disso é coisas que não é de Deus. Então vigia, ó igreja, vigia. Jesus está nos confrontando na palavra. Eu quero ser aqui, ó, mais adiante, aqui para a igreja de Filadélfia, Jesus diz assim, aqui em Apocalipse 3, aonde ele fala para Filadélfia, no 11, venho sem demora, conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome, novo nome. Quem tens ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é a igreja A, nem a B, nem a C. É as igrejas, é todas as denominações. Então guarda o que você tem, para que ninguém venha e roube a tua coroa. Hoje os próprios profetas de Baal estão roubando a coroa dos crentes. E os crentes estão com a mente cauterizada. Os crentes estão como quem dorme. Os crentes estão com a venda nos olhos. Os crentes estão com escamas nos olhos, que nem Paulo, quando era Saulo, que tinha aquela cegueira espiritual. Porque quando Ananias foi lá até ele, Deus mandou orar sobre ele e caiu aquelas escamas espiritual. Saulo, ele era conhecedor da Torá, ele era estudado nas melhores igrejas que ensinavam a Torá, que era a Bíblia da época. Mas ele era perseguidor da igreja, ele matava crente. Ele perseguia crente. Quantos nós vimos hoje dentro da casa de Deus que maltrata crente, que persegue crente, que fala mal de crente? Tem pessoas que vão assistir essa live que saem da igreja falando mal do pastor. É confronto direto.
Tem pessoas que saem de um culto abençoado, a qual a presença de Deus se fez presente, e a pessoa olha para o louvor que saiu do tom, fala da irmãzinha que abriu o culto, fala da pastora Nádia que não tem voz para pregar, fala do pastor que profetizou e ela não acreditou naquela profecia, fala de tantas coisas. Acorda, ó igreja. Nós estamos num tempo que é hoje. Hoje, Jesus pode voltar. Hoje, louco, pedirei a tua alma e o que tens preparado para mim. Hoje é hoje, não é amanhã. Talvez amanhã você não tenha tempo de se arrepender dos seus maus caminhos. Talvez amanhã você não tenha tempo de ser liberto do vício. Talvez amanhã você não tenha tempo de ser liberto dessa depressão, dessa opressão, desse jugo que os religiosos colocaram sobre a sua vida. Talvez amanhã você não tenha tempo de se voltar mais para Jesus. Acorda, ó igreja, enquanto é tempo. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Para quem quiser ver, até quem é do mundo, eu dou risada, porque até quem é do mundo, pessoas vêm falar comigo, pessoas que não são crentes, pessoas que são idólatras, pessoas que estão na macumba que eu conheço, vêm falar comigo, pastora, a Bíblia está acontecendo, o Apocalipse está aí. As pessoas que não têm Jesus, que não entregaram a sua vida para Jesus, estão percebendo. E por que eu e você estamos com a mente cauterizada, estamos com os olhos vendados, a cegueira espiritual está no meio do povo de Deus. É isso aí. No meio do povo de Deus é triste. É triste ver o povo de Deus se perdendo dentro da igreja de Cristo. É triste, irmãos, é triste, muito triste. As pessoas estão se perdendo por qualquer coisinha. Busque a Deus enquanto é tempo. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Amanhã pode ser tarde. Amanhã você não pode, talvez você não tenha a mesma chance. Essa live foi o próprio Deus que mandou eu fazer. Deus me deu essa mensagem entre ontem, de dia e durante a madrugada. Irmãos, é muito lindo, é muito rico o que Deus fala à igreja. Primeiro, a palavra vem aqui, o confronto vem aqui. O que você tem feito? Depois vai para aí. E através dessa live, através da sua vida, muitas almas podem ser ganhas para Jesus. Talvez aquele familiar que está trancado num quarto, como essa moça que tirou a própria vida e se dizia crente, se dizia cristã, vivia no meio dos cantores famosos, dos pregadores famosos e tirou a própria vida. O que fizeram por ela? É uma coisa que só Deus pode responder. Só no dia do juízo nós vamos saber. E que nós venhamos trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. É muito fácil eu ser religioso, eu dizer que sou de Deus, mas fazer tudo errado. Não pregar a verdade, não confrontar o pecado, irmãos. Jesus está voltando. Ele quer pessoas que se levantem como João Batista. João Batista perdeu a cabeça por amor a Deus, porque ele confrontava o rei. Ele confrontava aquele rei que estava com a mulher que não era dele, uma mulher que era idólatra, uma mulher que levou aquele rei à perdição. Ele confrontou o pecado, porque o rei matou a própria mulher para ficar com aquela Jezabel, aquela prostituta. E João Batista confrontava, ele apontava o dedo e dizia: se você não se arrepender, Jesus vai te chamar e você vai perder a sua vida, vai ir para o inferno. Em outras palavras, eu estou testificando a palavra. Ele confrontava o pecado e a pessoa pediu a cabeça do João Batista, o profeta que pregava a verdade, e ele pagou um preço alto, mas até hoje tem pessoas que são tocadas, tem pessoas que são ganhas para Jesus através da pregação de João Batista. Voz que clama no deserto,
Voz que clama no deserto. Hoje tem pessoas no deserto espiritualmente falando. Tem pessoas que estão aí dentro das igrejas, mas num deserto, numa sequidão. Não tem mais nem a presença do Espírito Santo, que é a água da vida. Não tem nada, estão morrendo espiritualmente. Mas eu, como João Batista, me levantei. O Senhor me levantou para confrontar o pecado, para confrontar essas igrejas meia boca que só pregam prosperidade, só pregam bênção material, só pregam coisas boas e são coniventes com o pecado alheio. Não, irmãos, não. Chega de evangelho mimimi, chega de você passar a mão na cabeça das pessoas sobre o pecado dos outros, porque você vai dar conta. No grande dia o Senhor vai dizer: doido, louco, hoje mesmo eu tô pedindo a tua alma, o que que tu tem preparado para mim, o que que tem nas tuas mãos? É o pecado alheio dos outros? Você não confrontou o pecado? Você aceitou a prostituição? Você aceitou a mentira, a sodomia, a homossexualidade, só porque a pessoa dava um dízimo alto, só porque a pessoa dava uma oferta para o pastor, só porque a pessoa deu um carro para a igreja, só porque a pessoa abençoa a igreja a todo momento? Não, eu não quero ser isso. Eu quero estar com as minhas mãos limpas do sangue inocente. Por isso Deus me levantou nesse tempo que é hoje para confrontar o pecado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Para quem tá aí, quem entendeu a mensagem, glória a Deus e aleluia. Eu agradeço a todos vocês que continuaram nessa live e que vocês veem entender o recado de Deus para a igreja. É para a igreja de Cristo, que sou eu e você. Nós somos igreja. Nós somos igreja. A Bíblia é bem clara sobre aquela parábola das 10 virgens, tias nércias e tias sábias. As nércias não se prepararam, as nércias não compraram o óleo, não estavam com azeite para as lamparinas, mas as sábias estavam lá de pé, com as lamparinas cheias do azeite, foram confrontadas talvez no pecado, talvez foram confrontadas em muitas áreas, mas estavam preparadas. Hoje a maioria são nércia. Hoje a maioria que estão nas igrejas são essas nércias que não tem azeite, não tem a presença do Espírito Santo, não tem Deus na sua vida, não busca se encher mais de Deus. Porque o azeite é isso, irmão, é a gente se encher cada dia mais para o dia mal que vai vir para mim e para você, vai vir o dia mal, eu esteja preparada. Doido, hoje mesmo pedirei a tua alma. O que tens preparado para mim? É Jesus que está falando com a igreja. É Jesus que está falando para mim e para vocês. Cuidado com o evangelho meia boca. Cuidado com os profetas de Baal que está no nosso meio. Cuidado com a pregação que não confronta pecado. Cuidado com a pregação que massageia o seu ego, que acha que você tá certo, mesmo estando perdido no pecado, na mentira, na prostituição, você acha que tá bem só porque tá indo na igreja. Cuidado, porque Jesus hoje mesmo pode te chamar e você ir para onde não sei. Aí é você e Deus. Porque cada um vai dar conta de si. Só que eu não quero ter sangue inocente nas minhas mãos. Eu não quero. Eu prego para a família, eu prego para quem quiser ouvir. Eu prego o evangelho nu e cru. O evangelho sólido, o evangélico que confronta o pecado. Pode gostar ou não gostar. É esse evangelho que Jesus me chamou para pregar. É esse evangelho que ele pregava com amor, confrontando o pecado, com a humildade que Jesus tinha, de ser humilde, de ir lá e dizer: irmãzinha, não vai por esse caminho, irmã. Não vai, você está se perdendo. Você era uma pessoa tão abençoada, tão cheia de Jesus, e hoje você está se perdendo nessa vida aí.
Cuidado, irmã, acorda para a vida. Você está se perdendo na prostituição, na mentira, você está se perdendo com coisas que não trazem Jesus para sua vida. Cuidado, acorda. Eu confronto mesmo. Quem me conhece, quem é meu amigo, quem anda comigo, sabe que eu confronto. Esses dias eu chamei a atenção de uma irmã lá na igreja, porque ela vai em tantas igrejas atrás de tanta profetada de Satanás, que ela tá com uma opressão nos ombros que ela não aguenta. Ela só chorava porque o profeta lá de Baal profetizou que o marido ia morrer e ela ficou com aquela opressão chorando, chorando e não sabia se era Deus ou se não era. Eu digo, as coisas de Deus não é assim. As coisas de Deus é sim, sim, não, não, e as coisas de Deus a gente não tem dúvida. Quando é Deus falando, eu não tenho dúvida. Quando a dúvida entra é porque Deus não está no negócio. Então a gente tem que entender, a gente tem que se alimentar da palavra, se encher de Deus para não ter esses problemas, para não ser levado por qualquer ventinho de doutrina. As pessoas estão sendo levadas por qualquer ventinho de doutrina. Se eu chego numa cidade e alguém fala, a profetisa ali profetizou numa pessoa e aconteceu. Enche de gente, enche. Agora se falar, a profeta lá, a pastora lá prega, confronta o pecado, vai meia dúzia de pessoas. E ainda nem acredita na palavra. É assim. Porque hoje as pessoas estão com o ego massageado. Hoje as pessoas só querem ouvir aquilo que faz bem para o seu ego. A porta não é larga. A porta é estreita. Para pessoas obesas espiritualmente, que enchem o ego, já estão desse tamanho espiritualmente, ó. Obesas, não conseguem nem caminhar. Porque estão obesos espiritualmente, porque tudo que ouve é para massagear o ego. Ai, a sua pregação foi uma maravilha. Ai, a senhora tem uma voz que parece o anjo Miguel, o arcanjo querubim da arca ungida. As pessoas se acham, inflam o ego. Ai, o senhor é um profeta que tudo que o senhor fala acontece. Aí a pessoa enche o ego, a pessoa fica obesa espiritualmente, aí já não sabe o que é de Deus, o que não é. Aí a pessoa já coloca a carnalidade, a pessoa já profetiza umas profetadas lá que não tem nada a ver. E aí as pessoas se atiram no chão, rodopiam, dão glória a Deus e aleluia, e às vezes não tem nada de Deus. Louco, louco, hoje mesmo pedirei a tua alma o que tem preparado para mim. É Bíblia. Vamos voltar para a palavra, irmãos. Vamos voltar nossos olhos para isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso. Não mente, não engana. Isso aqui confronta sim, porque o evangelho é confronto com o pecado, com as coisas erradas. Goste quem goste, a palavra é bem clara. Jesus está às portas. Jesus está voltando, ele quer um povo remido, lavado no sangue do Cordeiro, ele já deu a vida por amor a mim e a você. Se você estava afastado dos caminhos do Senhor, se você acha que essa palavra falou com você, porque comigo falou, né? A não ser que você seja o anjo querubim da arca, né? Se essa palavra falou com você, se Jesus tocou o teu coração, pegue aí o seu copo com água, sua peça de roupa. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você quer voltar para Jesus, esse é o momento, irmãos. Amanhã, Jesus pode ter voltado para você, porque você não sabe o dia nem a hora. Eu não sei. Hoje eu estou aqui pregando o evangelho de Jesus. Eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, se daqui a meia hora eu vou estar aqui, mas eu não quero ter sangue inocente nas minhas mãos. Se eu tiver que confrontar o pecado, se eu tiver que falar, doa quem doer, glória a Deus e aleluia. Eu fui levantado para esse tempo e é essa palavra que o Senhor tem para mim e para você hoje. Aqui no final de Mateus 11, 28, a qual nós começamos, Jesus fala no 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Talvez hoje você esteja com um fardo tão pesado que colocaram sobre seus ombros. Talvez o pecado tenha te deixado tão pesado. Talvez essa doença, essa depressão, essa opressão que está sobre a sua vida não está te ajudando.
Então volte-se para Jesus, volte hoje mesmo, que Jesus está às portas. Ele está voltando e vamos orar. Pegue seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia, que essa palavra venha entrar no seu coração. Que tudo isso que Jesus falou para a sua igreja, que venha entrar nos nossos corações. Porque a palavra é bem clara, Apocalipse diz: ouve o que o Espírito diz às igrejas, não importa a denominação, não importa a fé que você profere, mas importa que você tenha ouvido a boca de Deus, porque aqui é o próprio Cristo falando, que você venha ouvir e que você venha guardar no seu coração. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você precisa se acertar com Deus, se a sua vida está errada em alguma área, em alguma parte, que você venha se confrontar, que o Espírito Santo venha te confrontar o teu espírito para que você volte para Jesus. Ainda é tempo, a porta ainda está aberta, Jesus está voltando, ele está batendo, e se você abrir, ele vai entrar, ele vai tirar esse jugo pesado, ele vai tirar essa religiosidade, ele vai te confrontar, ele vai te abraçar, ele vai te amar, ele vai cuidar de você, mas que você venha entregar a tua vida a Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Uma palavra que muitas das vezes, Pai, o povo, teu próprio povo não se agrada, mas é aquilo que o Senhor preparou para nós nesse dia de sábado, nesse final de semana. Que o teu povo que ouvir essa mensagem venha se alertar para aquilo que o Senhor está falando para a igreja, porque a igreja somos nós, Pai. Que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, que não haja mais pessoas como essa moça aí que aceitou Jesus e que na outra semana tirou a sua própria vida. Que não haja esse evangelho superficial, que não haja mais, Senhor, esse evangelho que massageie o ego das pessoas, que as pessoas venham ser confrontadas no pecado, que as pessoas venham se voltar realmente para Ti, Jesus. Em nome de Jesus, que aonde há opressão, que aonde há depressão no meio do Teu povo, que esse demônio bata em retirada, que o demônio da opressão, da depressão, venha bater em retirada agora, na autoridade do nome de Jesus, porque é o teu nome que é sobre todo nome. Tudo aquilo que o Senhor pregou para nós, pais, venha ser, Senhor, sobre a nossa vida, que haja cura, que haja libertação, que haja transformação no meio do teu povo, que a porta venha a ser aberta para o Senhor entrar e que haja transformação no meio do teu povo. Pai, eu abençoo essa peça de roupa, essa fotografia, esse copo com água, que aquele que estiver cansado, sobrecarregado, que aquele que está pensando em desistir, venha receber força, Pai, em nome de Jesus, que através dessa água haja cura, haja libertação e haja transformação no meio do teu povo e todos que creem, que digam amém. Amém, glória a Deus. Rô, depois você acessa essa live desde o começo. Hoje Deus deu um puxão de orelha para a igreja dele. Hoje foi para a própria igreja dele. Amém, Judite? Obrigado, Judite. A Judite está sempre trabalhando, mas ela coloca o celular dela para ouvir a palavra. É isso que Jesus quer. Silvana, glória a Deus e aleluia que você está aí, Silvana. Eu creio que Deus falou com você também, assim como falou com todos nós. Que você venha marcar as pessoas que precisam desse chacoalhão, que você venha compartilhar essa live e que na próxima live, né, que Jesus venha novamente falar conosco através da sua palavra. Medite na palavra, medite na palavra. Eu ensino a palavra, eu peço para você sempre meditar, para você sempre buscar. Nós temos que ser que nem aqueles crentes de Bereia, aonde os discípulos iam pregar, aonde os profetas iam pregar e os bereanos estavam lá na Torá. Naquela época a gente não tinha Gênesis, Apocalipse, naquela época era só a Torá.
Naquela época era só o Novo Testamento, era só as tábuas de Moisés, as tábuas da lei, e o povo ficava lá assim, ó, com a cabeça baixa, vendo que o profeta realmente estava falando, que estava alicerçado na palavra. Hoje a igreja de Cristo precisa se alimentar da palavra, precisa buscar mais a Deus. Enquanto há tempo, busque a Deus. Enquanto você tem liberdade de abrir a Bíblia, enquanto você tem liberdade. Ah, Cláudia tá aí, oh, glória a Deus, Cláudia, levita lá da igreja, do coral. Cláudia, dá um glória a Deus aí. Foi bom você ter entrado, Cláudia. Foi maravilhoso. Eu quero chamar todas as irmãs. Já ia encerrar a live e me esqueci. Eu vou marcar a data, vai estar aí nas minhas redes sociais. Eu quero fazer um culto de ação de graças. Eu tô já buscando local. Já tô falando com algumas pastoras, algumas irmãs. Para você que é daqui de São Paulo, aqui do interior, eu vou marcar uma data com antecedência, um mês de antecedência, para você se preparar. Será um culto de ação de graça, jamais visto vai ser bênção, vai ter brincadeira, vai ter palavra, vai ter testemunhos, vai ter louvor, talvez tenha dança, eu não sei ainda. E vai ter um monte de coisas maravilhosas para nós glorificarmos o nome do Senhor. É ação de graças a Deus. É um culto somente para glorificar o nome do Senhor por esse ano que se passou, até pelas lutas que a gente enfrenta, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Será um culto abençoado. Eu vou convidar todas as mulheres, depois vou fazer um videozinho para lançar aí nas redes sociais. Você passa para as pessoas que moram aqui perto para participarem, irmão. Será um culto de ação de graças ao Senhor pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo nosso ministério. É um culto para Deus, não é para exaltar ninguém, não é para exaltar cantor, não é para exaltar pastor, não é para exaltar ninguém. É para exaltar o nome do nosso Deus, é para glorificar a Deus. Amém? Glória a Deus. Então compartilhe essa live, marca as pessoas que você ama, e eu agradeço por todos vocês que continuaram firme assistindo essa live, e peço a vocês que vocês venham se redimir naquilo que é necessário, que o confronto veio é porque Deus está falando à igreja para a gente tirar as vendas dos olhos, para a gente se voltar mais para Ele todos os dias. Ah, mas eu busco a Deus todos os dias, eu oro, eu jejuo. A palavra é bem clara: o santo que santifique-se mais, e aquele que está na imundície vai se sujar cada vez mais, né? Como a gente tem visto aí o povo na imundície, na podridão, tá se sujando cada vez mais. E os santos têm que se santificar mais para encontrar Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Rô. A Rô já tá se levantando, porque a Rô vai ser uma das ajudadoras nesse dia do culto de ação de graça. Já coloquei ela na parede. Ela vai ser uma das que vai ajudar. Glória a Deus. Beijo, bom final de semana. E eu vou marcar uma próxima live. Espero você. E que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?